O Jornal Repórter Diário conversa agora com o professor Eucíris Pimenta Freire, coordenador de projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Essa fundação que é uma das organizadoras do simpósio sobre resíduos sólidos que está sendo realizado no Teatro Municipal de Mauá. Olá, professor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Professor, que balanço que o senhor faz desse simpósio até o momento? Bom, esse simpósio ele cumpre um papel muito importante aqui na discussão hoje de resíduos sólidos que se faz no país, né? Ele cumpre um papel muito interessante porque após 4 anos de promulgação da lei, né, o Brasil se curva para verificar o que se conseguiu avançar. E no ABC essa discussão tem um cenário especial, um cenário que começou em 1992 com a criação do consórcio, com a criação aqui no consórcio do projeto Lixo e Cidadania, que foi um marco para esse país, né? E tem um contorno especial também, porque aqui os municípios, em função da situação, inclusive ambiental que existe, de restrição de áreas para aterro sanitário, vem fazendo uma discussão muito forte, né? Mesmo antes da política e muito intensamente depois da política nacional, né? Sendo que cumpriu grande parte da pauta que hoje está sendo discutida no Brasil. Por exemplo, no ABC se cumpriu em 95 a pauta de se erradicar os lixões. O último lixão fechado no ABC foi o lixão do Alvarenga, né? Foi fechado em 1995, né? E desde 1995 tem uma disposição correta em aterro sanitário. Desde essa época também tem programas muito importantes, experiências muito importantes em coleta seletiva, como por exemplo a experiência de Santo André, né, que são uma experiência pioneira. O ABC também ele foi uma referência em Santo André, por exemplo. Nós tivemos na década de 90, né, uma usina de compostagem que teve dificuldade para funcionar. Então aqui é um palco muito especial da discussão da política nacional de resíduos sólidos e da real eficiência disso. E hoje nós temos programas muito especiais, avançados sendo feitos no ABC. Um dos programas que eu citaria é o programa da Usina Experimental de Aproveitamento Energético, envolvendo a Universidade Federal do ABC, a Fundação Escola de Sociologia e Política, a Petrobras, a empresa Lara, que vai ser palco e base para pesquisas experimentais, né, de tecnologias de tratamento de resíduos aqui no ABC e para o país. Nós vamos ter a chance de estar pesquisando o tratamento do nosso lixo em tecnologias que nós não dispomos ainda, como o aproveitamento energético, né? Então isso cria um cenário muito especial no ABC e a partir dessa discussão a gente coloca, de certa forma, a discussão que é nacional com um apoio muito forte no que acontece no ABC. Então esse simpósio eu julgo de uma extrema importância e ele tem sido, até agora, de um nível técnico alto, muito incomum, inclusive, nesse tipo de eventos no Brasil. Nós estamos contando aqui, além de especialistas em várias áreas, com professores universitários de várias áreas, com especialistas nacionais e estrangeiros, com gestores públicos, né, dos diversos níveis. Nós podemos contar aqui com secretários, dirigentes de empresas públicas, estamos tendo secretários, pessoas responsáveis pela política de resíduo no Estado, por exemplo. Tivemos hoje aqui a diretora, né, desse assunto no Estado de São Paulo, a Zuleika, que apresentou, inédito num fórum como esse, o plano que ainda está sendo montado de resíduo sólido para o Estado de São Paulo. Então tudo isso coloca esse evento como um evento assim, extremamente importante e que, de certa forma, vai estar registrado, né, como um evento que coloca a discussão da política nacional de resíduos sólidos no Brasil num patamar diferente do que ela acontece até hoje. Até hoje, o que você ouve falar da política nacional? É a questão da final dos lixões e a questão dos planos municipais. Aqui nós estamos indo além dessa discussão que está na mídia e que o Brasil vem acompanhando. Nós estamos discutindo o passo seguinte
né, a esse passo que estava colocado até agora, que é como implementar o conjunto da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então eu acho que eu estou muito feliz de participar, de contribuir com essa discussão aqui, e isso parece que é um consenso em todos que estão participando desse evento aqui. Eu tenho conversado aqui com professores do mais alto nível, né, acadêmico, estão todos com essa mesma percepção de uma discussão que começa a tocar em feridas que até hoje muita gente se recusava a tocar nessa discussão de resíduos sólidos. Aqui não teve preconceito, aqui se avaliou e se discutiu todas as questões boas e ruins, dificuldades, desafios que essa política vai enfrentar no Brasil. Eu acho que, de uma maneira geral, é isso. Professor, para finalizar, você citou muito bem que o ABC ele está à frente de outras regiões do país, por exemplo, na questão dos lixões. Há muito tempo já não há lixões aqui, todo o lixo vai para aterros sanitários, mas em outros indicadores, por exemplo, de reciclagem, de coleta seletiva, ainda há muito que avançar na nossa região. O que é preciso fazer por parte, principalmente, claro, dos gestores públicos, mas até da própria população também, para que esse índice aumente, para que a gente tenha um índice satisfatório de coleta seletiva e reciclagem nas 7 cidades da região? Esse fórum tem abordado isso, esse é um dos temas nossos de discussão e várias questões estão sendo colocadas aqui. Além da vontade política dos dirigentes, que é uma questão fundamental, dos programas, dos recursos, né, que normalmente são levantados para essa questão, nós estamos tocando em questões outras aqui, referente à necessidade que se tem o Estado brasileiro, os municípios brasileiros, de se aportar de novos instrumentos, inclusive para que esses programas sejam realmente efetivos no Brasil. Por exemplo, nós temos que envolver o conjunto da sociedade, não basta nem só recurso, nem só vontade política. E quando eu falo envolver o conjunto da sociedade, não é só na disposição, não, mas em criar instrumentos que envolvam toda a sociedade, né? É chamado para essa política não só o setor público e a população em separar seu lixo, é chamado, por exemplo, as grandes indústrias, os grandes geradores, né? Tudo isso faz parte de um processo de mudar a cultura. E nós vamos ter programas efetivos e sustentáveis ao longo do tempo se a mudança da cultura acontecer na sociedade. O que nós temos que mudar é a relação que a sociedade tem com o lixo, a forma que nós lidamos com o lixo, né? Nós temos que criar uma nova relação, onde a responsabilidade ela é de toda a sociedade, de forma inclusive compartilhada, né? Então eu acho que isso é o geral e concretamente nós precisamos fazer aqui no ABC que se implemente os planos que estão sendo feitos. Nós temos planos em todos os municípios que prevê o crescimento dessa, e ali com programas estabelecidos, com necessidades colocadas claramente nesses planos, e é preciso que a sociedade e o poder público façam com que esses planos realmente saiam do papel e virem realmente realidade. Inclusive lá nós temos metas em todos esses planos de curto, médio e longo prazo, né? Então, no meu entendimento, é fundamentalmente fazer cumprir os planos, as legislações, de uma forma efetiva, que a sociedade está ávida a isso, inclusive, né? Então, eu acredito que essas são algumas questões gerais. Eu poderia citar N questões particulares específicas, mas cada município tem as suas questões específicas, né? Cada município tem que voltar para a sua realidade, né? E dentro dessa realidade fazer acontecer aquilo que está projetando nos seus planos, né? A coleta seletiva, no meu entendimento, como ela é uma relação com a sociedade, ela tem que ser capilar, ela tem que ser organizada bairro a bairro, região a região. Não basta eu dar uma fórmula de São Bernardo para Santo André ou Mauá, né? E mesmo a fórmula que vai acontecer em Mauá, ela é diferente da forma que vai acontecer numa região central, para uma região periférica. Então, não existe fórmula mágica, existe a sociedade se voltar para a tua realidade com a disposição de fazer acontecer o que está previsto nos planos, né? Envolve um esforço, como eu diria, da sociedade, né? ONGs, associações de bairros, sindicatos, empresas, todo mundo está convocado nessa empreitada, né? Claramente foi assim que outros povos viraram essa página da história, né? A sociedade se envolveu
nessa mudança de cultura que se propõe com o resíduo sólido e com a questão ambiental. Eu acho que não tem fórmula, tem muito trabalho, muita discussão, muita questões a ser enfrentada com clareza, e não adianta ilusionismo também, né? Nós temos que ter a coragem de medir quanto a gente faz de reciclagem, quanto a gente gera de lixo. Esses números têm que ser claros, transparentes, porque sem isso também nós não conseguiremos avançar nesse sentido. Professor Eucíris, muito obrigado pela participação, por esse bate-papo com os internautas do Repórter Diário. Parabéns pelo simpósio, até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um grande prazer, estamos à disposição. Nós conversamos com o professor Eucíris Pimentas Freire, ele que é coordenador de projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, uma das organizadoras do simpósio sobre resíduos sólidos realizado no Teatro Municipal de Mauá.